E a gente já vai seguir falando do presidente Lula, mas com a visão agora sobre a economia, porque o presidente Lula, além de cumprir a agenda de presidente, está cumprindo também uma agenda que a gente pode chamar Agenda Sidônio. Sidônio Palmeira, o novo responsável, o ministro responsável pela comunicação do governo, tem colocado constantemente o presidente para falar, sobretudo com emissoras de rádio. Ontem falou com as rádios mineiras, hoje falou com emissoras de rádio da Bahia. E mais uma vez o presidente voltou a falar sobre a inflação, sobretudo inflação de alimentos. Nós vamos ouvir um trechinho, a Juliana Rosa já comenta com a gente na sequência. Olha, se todo mundo tiver essa consciência e não comprar aquilo que ele acha que está caro, quem está vendendo vai ter que baixar para vender, porque senão vai estragar. Olha, esse é um processo que a gente não precisa falar, porque isso é da sabedoria do ser humano. Eu não posso comprar aquilo que eu acho que está sendo exagerado o preço. Então, eu vou deixar aí na prateleira, não vou comprar, sabe? Eu compro amanhã, eu compro outra coisa, eu compro similar. Esse é um processo educacional que nós vamos ter que fazer com o povo brasileiro. Boa tarde, Ju. Tudo bom, Adriana? Tudo bem, boa você? tarde, Renan. Oi. Boa tarde para o nosso ouvinte telespectador. É uma questão de consciência, de educação do consumidor. Tá caro, não compra, que vai forçar uma redução daquele preço, porque o presidente faz parecer ser talvez mais simples do que efetivamente é, né? Eu acho muito cruel ele falar isso, porque a maior parte da população brasileira mal tem para o básico. 70% dos brasileiros recebem até 2 salários mínimos, pelos dados do IBGE. Então, você vai no supermercado, você não tem muito o que escolher. Você não tem gordura para queimar. Você escolhe o que é possível, o básico. E tá caro o básico. Você não vai comprar arroz? Óleo de soja. Exatamente. Arroz, feijão, a mistura, como se fala aqui em São Paulo, né? Que eu aprendi aqui, que é carne, né? Sim. Então, a carne tá cara no mundo todo. Então, o cidadão não vai poder comer mais carne. O ovo tá caro também. E essa questão... acho que é muito cruel, porque não só a maior parte esmagadora da população está pagando suas contas básicas com dificuldade, inclusive comida, como você pensar que o próprio governo aumentou a inflação. Porque parte da inflação de alimento tem a ver com a questão da alta do dólar do ano passado. Então, você tem uma situação hoje de inflação que é espalhada, que é serviço, o governo estimulando demais a economia. Você tem uma situação hoje que a inflação desse ano, previsão na casa dos 6%, maior do que a do ano passado, tirando renda, principalmente do brasileiro de baixa renda. Então, é uma visão muito simplista da situação e até, Adriana, me preocupa porque é um governo que olha a inflação, fala que está preocupado com a inflação, mas no fundo acha que uma inflação um pouco maior não é um grande problema. Né? E principalmente numa economia indexada como a nossa, como quando a gente vai vendo vários preços sendo reajustados com base na inflação passada e aquilo vai se proliferando, né? A gente separou um outro trecho, né? Tem um outro trecho. O presidente Lula voltou a criticar o ex-presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, disse que a administração dele deixou uma arapuca para a nova gestão lidar agora. Vamos acompanhar. Na medida em que a gente aumenta o salário mínimo acima, sabe, da inflação, na medida em que a gente aumenta a massa salarial dos trabalhadores, nós precisamos compensar com uma redução do preço dos alimentos. E nós estamos trabalhando, conversando com empresários, utilizando muito a competência da Fazenda, a competência do Ministério da Agricultura, do Ministério do Desenvolvimento Agrário, para que a gente encontre uma solução como reduzir peixe. O problema sério é o seguinte, nós tivemos um aumento do dólar, porque a gente teve um Banco Central totalmente irresponsável, que deixou uma arapuca que a gente não pode desmontar de uma hora para outra. Eu disse outro dia que a gente não pode dar um cavalo de pau num navio do tamanho do Brasil. É preciso que a gente tenha juízo, faça as coisas com cuidado. Bom, a arapuca... Quem colocou foi o próprio governo. A gente está vendo um governo que está estimulando demais a economia. E o pior, não acha que isso é um problema. Tanto pela inflação que a gente vê, como pelo próprio Banco Central, que já tem Gabriel Galípolo no Banco Central há 1 ano, votando por aumento de juros e fazendo discursos de responsabilidade com as contas, com a questão das contas que estão impactando a inflação. Então, o que preocupa muito é esse discurso. Você vê hoje, nessa entrevista, o presidente Lula falou também que os bancos públicos vai ter novidade, vão continuar estimulando a economia, dar crédito. Então, é uma visão de que não é um problema estimular, fazer a economia crescer, isso vai gerando cada vez mais inflação e
como se o que estivesse acontecendo não fosse um problema causado pelo próprio governo. Então, é uma maluquice ficar imaginando que a gente consegue sustentar crescimento empurrando essa inflação e minimizando os impactos que esse crescimento artificial tem. Se a gente quer crescer mais, a gente precisa fazer os investimentos certos para poder aumentar a produtividade, fazer as pessoas terem maior qualificação. Qual é o plano para aumentar o potencial de crescimento do Brasil? Não adianta só reclamar, Dri, tem que ter um plano para poder melhorar a infraestrutura, a educação. Isso sim vai fazer a economia crescer cada vez mais. Agora, para poder atrair investimentos, tem que ter um plano e tem que ter estabilidade. A gente está discutindo nesse momento novamente, como sempre no Brasil, se vai ter estabilidade, se vai ter inflação sob controle, se o crescimento é sustentável. E aí, realmente, é uma arapuca que o próprio governo está se colocando o país, né, infelizmente. E quando eu falava da agenda Sidônio, que ele cumpre uma agenda já estimulado pelo ministro que cuida aí dessa transformação da comunicação do governo, essa fala da arapuca é claramente uma fala para jogar para a plateia, para jogar a culpa em quem já saiu, já que eu não posso falar do Galípolo porque ele concordou com tudo que foi decidido e ele é o presidente indicado para o Banco Central pelo presidente Lula. Então eu critico o anterior, o que já foi, o que já saiu, e de alguma forma crio uma fala que é uma fala claramente já pensando não só no país que tem que ser cuidado agora, mas no país que vai estar em eleição presidencial em 2026, né? Pois é, a gente pode desacelerar aos poucos sem entrar numa recessão. Agora, insistir nesse caminho, o risco de recessão é cada vez maior. Tá certo, Ju. Obrigada, viu? Obrigada. Valeu, Obrigada Ju. demais. Até mais.